Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa cursão de matemática. E hoje continuamos nossa frente de matemática básica, nosso começo de curso na matemática básica, trazendo algumas definições importantes que talvez a gente não lembrasse. Aula passada a gente aprendeu sobre a diferença de número, numeral e algarismo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente usa, tá? Ainda estamos no módulo 1, que é o módulo sistema de numeração. Na aula de hoje você vai aprender o porquê usarmos os algarismos indo-arábicos e o conceito de ordem em classe. O material, o resumo teórico, tá aí na descrição, tem um link, é só ir lá clicar, você vai passar direto, é grátis, é só salvar. Se você quiser me seguir lá, muito bem, se não quiser, tudo bem também. Salva ou baixa, enfim, dá seus pulos lá. E hoje tem tarefa. Aí também na descrição tem um link que vai para um exercício, vai para uma lista, um PDF, né? Que também lá no Passeio Direto, ou no Discord, se você quiser também dar uma entrada lá. E lá vai ter uma lista de fixação com alguns exercícios para você fixar o conteúdo de hoje. Beleza? Então vamos para a aula. Então vamos lá. Vamos começar relembrando os algarismos indo-arábicos. Na aula passada eu já dei um resuminho sobre eles, agora a gente vai focar um pouquinho mais, tá? Os algarismos indo-arábicos são os 10 símbolos que a gente usa para representar os números, né? Então 0, 1, 2, 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E esses algarismos, se eu pegar 3 deles, eu consigo construir um número, por exemplo, 345, né? Então, eu vou pegar esses algarismos e colocar ele em posições relativas e construir números. É por isso que a gente chama o nosso sistema de numeração de sistema posicional. Posicional porque, dependendo da posição que o algarismo está, ele vai ter um valor. Então, por exemplo, se eu pegar o 1 depois o 9... esse número é o 19. Isso é diferente de eu pegar primeiro o 9 e depois o 1. Porque esse número é 91. Por isso é posicional. No que eu dei ali, o 19, o 9 tem valor de 9, só que 1 tem valor de 10, não é valor de 1. Enquanto no segundo exemplo, o meu 9 tem valor de 90, não de 9. E 1 tem valor de 1. Por isso é diferente. Tá? Então o nosso sistema é posicional, porque dependendo da posição, o algarismo vai ter um valor diferente. Então, se ele estiver na primeira posição, da direita para a esquerda, ele tem o valor dele mesmo. Se ele estiver na segunda posição, da direita para a esquerda, ele vai ter o valor dele vezes 10. Se ele estiver na terceira posição, ele vai ter o valor dele vezes 100, e assim por diante. Certo? E aí você pode estar na dúvida, por que a gente usa o sistema, os algarismos indo-arábicos? Por que a gente não usa mais os romanos, por exemplo? Tem dois grandes motivos. Primeiro motivo. Os algarismos indo-arábicos conseguem representar o zero, enquanto o romano não consegue. Outra coisa que é muito boa, você consegue representar infinitos números só com 10 algarismos, usando os indo-arábicos. Se você usar os números romanos, você sempre vai ter que criar um símbolo a mais. Como assim? Olha só. Por exemplo, se eu pegar o número 1, o 10, o 100, o 1000... o 10.000, 100.000, vou colocar aqui também, vai. 100.000, 1 milhão. Perceba que usando os algarismos indo-arábicos, com 2 algarismos eu consegui escrever todos esses números. O 1, o 10, o 100, o 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Só que agora olha em romano. Em romano eu vou ter um símbolo para o 1, eu vou ter um símbolo para o 10, eu vou ter um símbolo para o 100, eu vou ter um símbolo para o 1000, eu vou ter um símbolo para o 10.000, eu vou ter um símbolo para o 100.000 e eu vou ter um símbolo para o 1 milhão. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dos 7 números, eu precisei de 7 símbolos diferentes para representar eles. Enquanto com os algarismos indo-arábicos, eu precisei só de 2 símbolos para representar os 7 números. Isso facilita muito. É claro que quando a gente utilizava, a gente não, né? Mas quando utilizavam os algarismos romanos, não era necessário o conhecimento de números tão grandes. Mas hoje em dia é. Por isso os algarismos indo-arábicos são mundialmente utilizados. Então é universal. Beleza? E aí, para a gente conseguir entender esse sistema posicional,
a gente precisa entender o conceito de ordem e o conceito de classe. Eu vou no de classe primeiro. Então vamos lá. A classe é um conjunto de cada 3 ordens. E essas classes têm nomes. Então, olha só. Você vai pegar um número. Os 3 primeiros números pertencem à primeira classe. Por quê? Porque ordem é o número de algarismos. Então, beleza. Se eu pegar um número, ele vai ter lá tantos algarismos. A cada 3 é uma classe. O número de algarismos é o número de ordem. Beleza? Cada classe vai ter um nome. Então, os 3 primeiros da direita para a esquerda, eles vão chamar da classe da unidade. Os outros 3, né, o 4, o 5 e o 6, ali na sequência da direita para a esquerda, é a classe do milhar. Porque eles vão ter valores de milhar. Depois é a classe do milhão. Porque eles vão ter valores de milhão. E assim por diante, tá? Vai ter bilhão, trilhão, quadrilhão. Por sua vez, a ordem também tem nomes. Então o primeiro número da direita para a esquerda é chamado de unidade. O segundo número da direita para a esquerda é chamado de dezena. O terceiro número da direita para a esquerda é chamado de centena. O quarto número é a unidade de milhar. Porque perceba que eu já entrei, né, como é o quarto número, eu já entrei na segunda classe, né? Então, unidade de milhar. O quinto número é a dezena de milhar. E o sexto número é a centena de milhar. Tá? E uma coisa que é importante, classe é um número mesmo, né? A gente usa o numeral cardinal para representar o número de classes. Então, vamos dar um exemplo aqui. O número 1.738.501 tem 1, 2, 3 classes. Agora, quando a gente fala de ordem, a gente tem que usar um numeral ordinal. Lá da primeira aula, se você não lembra, volta lá. Então, no exemplo, vou dar o mesmo exemplo. 1.738.501. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. 7 algarismos. Então, esse número é de 7ª ordem. Então, para representar a classe, a gente usa um numeral cardinal. Para representar a ordem, a gente usa um numeral ordinal. Trouxe 2 exemplos aqui, que são os exemplos que estão no nosso resumo teórico. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só. Peguei 2 números para vocês entenderem, tá? O primeiro número é o 340.758. Perceba, a ordem é o número de algarismos que participam. Nesse caso, são 6. Pode ver que vai até a 6ª ordem. E cada ordem tem um nome. Então, unidade, dezena, centena. Da direita para a esquerda sempre. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Se fosse para milhão, continuava. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Se fosse bilhão, continuava. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Beleza? O segundo exemplo aqui é o 1456. São 4 ordens porque são 4 algarismos. Beleza? O primeiro da direita para a esquerda é a unidade, o segundo é a dezena, o terceiro é a centena. O quarto é a unidade de milhar. Tá? Isso em ordem. Pode ver que eu representei em numeral ordinal. É de 6ª ordem. É de 4ª ordem. Agora, classes são conjuntos de cada 3. Então, a classe das unidades tem a unidade, a dezena, a centena. E a classe dos milhares tem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Tá?
Em consequência, esse número 340.758 tem duas classes. Enquanto o segundo exemplo também tem duas classes, mesmo tendo 4. Porque eu construí um conjunto, né, uma classe, e ainda sobrou um carinha. Então a gente fala que ele tem duas classes, mesmo não estando completo, tá? Não tem problema. Números de quarta ordem, de quinta ordem, de sexta ordem, tem duas classes. Porque o número para na classe dos milhares. Beleza? É isso. Essa é a aula de hoje. Lembra só que tem tarefinha, tá aí na descrição. Esses são exercícios de fixação e eu vou corrigir aqui no canal. Então o próximo vídeo que eu vou postar vai ser eu resolvendo essa tarefa. Beleza? É isso aí. Um beijo pra vocês. Eu vejo vocês na próxima aula. Apareci aqui no vídeo para te lembrar que se você quiser me ajudar, você pode ir no link da descrição do Catarse e participar do nosso clube de assinaturas. É só R$5 por mês, né? Ou quanto você conseguir, e você vai estar me ajudando e ajudando também aos alunos a cada vez ter mais postagem no canal. Se você quiser só dar uma vez um valor aleatório, também tem uma chave Pix aí. Um abraço para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.